É uma satisfação estar participando desse projeto Seminários em Neurociências da UFRN. O UFRN foi onde eu fiz as duas universidades, né, de Direito e de Medicina. Eu sou também oficial do quadro de saúde da Polícia Militar. Eu sou tenente-coronel há 20 anos. Eu sou do quadro de oficial da saúde da Polícia Militar. E tentarei dar um panorama, uma visão geral, 40, no máximo 50 minutos, para que depois a gente possa abrir para perguntas. Óbvio que é um tema muito vasto. O meu livro é um livro muito simples. Foi lançado em setembro do ano passado. E o título, veja, da nossa aula, Narcisismo Maligno, Abuso, Exploração e Adoecimento das Vítimas. A gente já vê que tem tudo a ver com a minha formação e com as pontes que eu vou fazer. Por isso que é um tema que interessa a medicina de um modo geral, saúde mental, psicologia, psicanálise, psiquiatria, psicopedagogia, serviço social, direito. É um tema muito vasto. E eu queria dizer para vocês que este é o livro que eu gostaria de ter lido 30 anos atrás. Todas as vezes que eu tentei explicação para as pessoas que eu encontrava, eu digo que eu tirei uma loteria invertida. Eu fui me encontrando com pessoas ao longo da vida causadoras de caos, drama, exploração. Então, durante mais de 4 décadas, eu tentei explicação. Eu tentei explicação para essas pessoas que causavam drama e caos e desequilíbrio e exploração na vida alheia. Todas as vezes que eu procurei ajuda no sentido de conhecimento e de amparo, eu, Kurt, como paciente, vítima do ataque de pessoas manipuladoras, isso familiares, colegas de trabalho, ambiente religioso. Todas as vezes que eu procurei ajuda, eu não encontrava explicação para aquilo. As pessoas, na verdade, transferiam a culpa de todo aquele caso para mim. Diziam, não, é porque você tem que dar mais atenção, compreender a pessoa que é assim mesmo, é o jeito dela. Resumindo, foram 40 anos. Eu até falo, pessoal, que eu digo o seguinte, que eu costumo usar muito uma frase de Shakespeare, em que ele diz, o inferno está vazio, porque todos os demônios estão entre nós. Vamos apresentar para vocês, nesta aula, os demônios da vida real, que, quando eu era criança, que eu conhecia os vilões das histórias de super-herói, eu nunca imaginava que eu fosse conhecer os vilões da vida real. Aqui é o nosso livro, foi lançado em setembro do ano passado na Amazon.com.br, suas versões digital e física. Nós vamos explicar como nós chegamos até ele. E temos permanecido em primeiro lugar, desde então, em 2 categorias, na categoria de abuso sexual e de relacionamentos disfuncionais. É possível destruir alguém por um contínuo e aflitivo assédio moral. O narcisista maligno, nós vamos explicar em detalhes depois do que se trata, ele comete um abuso camuflado. É óbvio que existem os extremos de malignidade, que são os psicopatas, depois a gente vai falar do espectro todo, mas aqui nós vamos dar maior ênfase àquele abuso psicoemocional entre 4 paredes, camuflado, em que uma pessoa que tem uma perversão moral, um distúrbio de caráter, que é um narcisista maligno, ele vai minando a autoestima da vítima, corroendo a sua sanidade mental e comete um estupro emocional, um assassinato psíquico. Essa frase aqui foi do livro que mudou a minha vida. Em 2014, eu descobri um livro da psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen, Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano, e essa frase deste livro está no frontispício do meu livro. Esse abuso psicoemocional, pessoal, ele é uma coisa que não recebeu muita atenção durante muito tempo pelos estudiosos. Tanto que o narcisismo maligno como transtorno de personalidade é da década de 80 para cá.
vocês terem ideia, a CID, o Código Internacional, Classificação Internacional de Doenças da OMS, nem tem o transtorno de personalidade narcisista. Fala sobre outros transtornos que estão lá no grupo B, que estão classificados no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação de Psiquiatria Americana, mas não fala de transtorno de Não, personalidade. tá na mesa. O DSM-5 sim trata, mas a CID não. Tá me ouvindo, Ângelo? Tá me Tô ouvindo? ouvindo, pô. Tô ouvindo um probleminha aqui, mas já estamos ouvindo, sim. Pode continuar. Pronto. O narcisista maligno, na forma como nós vamos enfatizar nessa apresentação, ele comete um abuso psicoemocional. E é por isso que a vítima ela sofre entre quatro paredes e fica difícil até provar para as outras pessoas que não acompanham o seu dia a dia este abuso, porque o narcisista maligno ele tem duas caras, ele tem várias máscaras diante dos outros e ele mostra a sua verdadeira face perversa na intimidade, com quem ele priva da intimidade. Pessoal, nós vamos falar de narcisismo maligno, que são essas pessoas que têm duas caras, como eu falei, uma face no ambiente social, se apresenta uma pessoa simpática, charmosa, com uma lábia muito grande, e na intimidade mostra sua verdadeira face perversa. Mas isso não é só em relacionamento afetivo, pessoal. Isso vale em relacionamento afetivo marido-mulher, namorado, namorada, companheiro, companheira, homo ou heterossexual, indiferente, não tem diferença, tá? Mas também relacionamento familiar, pai, filho, mãe, filha, irmão, irmão, também entre colegas, em ambiente de trabalho, ambiente religioso. Em qualquer contexto em que haja relacionamento humano, o narcisista maligno, que ele é um explorador serial, nós vamos ver ao longo da apresentação, ele vai tentar se aproveitar de todos os contextos de acordo com o seu interesse. Depoimento de uma vítima do abuso narcísico, só para ilustrar uma. Eu teria muitos casos, não é o caso aqui dessa apresentação. No final, a gente vai dar para vocês as redes sociais, onde vocês verão nossos vídeos e tudo mais. Depoimento de um caso típico do abuso narcísico. A paciente contou, ele tirou os meus filhos de mim, convenceu a todos que eu estava louca, tomou minha casa, se apropriou das minhas finanças, surrupiou meu carro, enlameou minha reputação, arruinou meu trabalho. Se o inferno não for isso, eu nem consigo imaginar o que seja. Isso é um caso típico em que a pessoa conheceu o príncipe encantado e, quando se casou com ele, à medida que o tempo foi passando, ele foi mostrando as garras e foi fazendo um processo de lavagem cerebral da vítima e controle absoluto para predá-la até o fim. E, no fim, ainda mostrou para todo mundo dizendo que ela era a desequilibrada. Pessoal, é daí que vem onde é que eu entro, onde é que curte. Você não é um cirurgião, você não é psiquiatra, não é psicólogo. De onde foi que surgiu essa ideia? Primeiro eu falei da minha história pessoal, que eu cheguei ao desespero com relacionamentos familiares e de todos os contextos que eu falo, afetivo, familiares, tive pessoas que, quanto mais eu tentava agradar, mais elas me pisavam. E daí eu fui percebendo que 10% dos pacientes que chegam para mim, eu sou neurocirurgião, as pessoas vêm para mim com crise epiléptica, com dores crônicas, acha que tem um tumor cerebral. 10% dessas pessoas que chegam para mim para investigar doenças supostamente neurológicas, na verdade, elas estão doentes pela convivência com a pessoa má. Então, elas estão ali doentes porque convivem no trabalho, em casa, com uma pessoa que causa drama, causa exploração. Essas pessoas adoecem e ficam de médico em médico. E, lamentavelmente, o que eu vi, quando eu comecei esse trabalho em 2014, esse nosso projeto começou em 2014, já são 6 anos, que a gente começou a compilar os casos e estudar em detalhes os depoimentos, foi daí depois que surgiu o livro, a gente viu que
infelizmente, muitos médicos e profissionais de saúde mental ficam enxugando o gelo. Em que sentido? Ficam tratando a reação da vítima ao abuso, enquanto que o abusador está ali em casa. Por isso que eu falo que antes de os médicos e os profissionais de saúde mental pensarem em diagnosticar os transtornos mentais nos pacientes, é muito importante avaliar se ele não é vítima de um robô causador de drama, causa e exploração, que é o narcisista maligno. Porque nós vamos ver, o narcisista maligno adoece as pessoas com quem ele convive, mas ele continua inabalável, com a certeza absoluta de que não tem problema nenhum. Aqui, rapidamente, as características do narcisista maligno, depois nós vamos colocá-lo onde ele está nas classificações. De um modo geral, vou aqui dizer que o narcisista maligno ele tem um imenso senso de grandiosidade, ele se acha o centro, o melhor de tudo, e gosta de dividir o mundo entre o mundo dele, o mundo dos superiores e o mundo dos inferiores. O narcisista maligno, ele não tem empatia, no sentido de que ele não tem sentimento de verdade. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, encarar os outros como seres humanos com dignidade própria. Para o narcisista maligno, os outros são utilidades, objetos que ele usa para sua própria serventia. Quando não tem mais utilidade, ele descarta. O narcisista maligno, ele precisa ser o centro das atenções. Por isso que ele se cerca de aduladores e marionetes. Ele vê as pessoas como... todos os relacionamentos são maneiras de ele se alimentar, de ele sugar alguma coisa que lhe interessa. Os narcisistas malignos são exploradores seriais. Como eles mentem compulsivamente, até quando a verdade é uma melhor história, para manter a sua fachada fictícia de pessoa superior, para encobrir as falhas, e quando são pegos com a mão na mentira, eles inventam outra mentira para encobrir a mentira. Um ponto central do narcisista maligno é que, como ele se acha no direito de tudo de bom, acima de tudo, ele tem uma inveja patológica, em que ele vai tentar se apropriar de tudo que é bom dos outros, e aquilo que ele não consegue se apropriar, ele vai tentar destruir. É um motivo de alegria para o narcisista maligno, de satisfação, destruir uma pessoa originalmente sadia e feliz. E ele... tudo se resume a poder e controle. Então, ele vai controlar o seu alvo de forma gradual e progressiva. Colocar o alvo num verdadeiro Big Brother. O narcisista pode tudo e o alvo não pode nada. Ele é incapaz de manter intimidade e compromisso, porque ele enjoa rápido de tudo. Nós vamos entender depois por quê. O narcisista carece de constância de objeto, ele enjoa. E todas as pessoas que se aproximam para ter um relacionamento com um narcisista maligno, tem um prazo de validade, porque ele vai enjoar e descartar. Como ele se acha muito superior, ele desrespeita limites e regras. Ele acha que limites e regras é para a plebe rude, o povão, os ordinários. Ele se sente muito esperto de superar as regras, de desrespeitar as regras e limites. E eles são mestres na manipulação. O maior prazer do narcisista é engabelar os outros. A aritmética do narcisista se resumiria, aqui de uma forma muito sucinta, em grandiosidade, controle, manipulação, predação. Para o narcisista, vale a regra de que tudo é de um só. O que é meu, o que é seu é meu também. Pior de tudo é isso, é que o verdadeiro mal ele não se apresenta dizendo para a pessoa que quer o mal dela. Pelo contrário, ele se aproxima dizendo que quer o bem dela. Por isso que o narcisista, eu falo, ele é um golpista de amor ou de afinidade. Ele se aproxima do alvo, aparentando ser a alma gêmea do seu companheiro perfeito, na verdade, para sondar tudo aquilo que ele pode sugar da pessoa. Isso é que é o perigo. Com o tempo, ele vai mostrar a sua verdadeira face perversa e a vítima vai descobrir que o narcisista é seu pior inimigo disfarçado de companheiro, ódio disfarçado de amor, treva disfarçada de luz, predador disfarçado de benfeitor. O narcisista, como eu falei, ele tem uma fachada exemplar para esconder o seu verdadeiro eu interior, que é uma podridão, um vazio de valores e de emoções.
é uma fruta podre por dentro. Só quem conhece o narcisista maligno de verdade é quem convive com ele na intimidade. Para o mundo, sempre ele vai apresentar as suas máscaras. E com o processo que nós vamos estudar, o ciclo de relacionamento narcisista, que sempre obedece um padrão, a vítima vai tendo a sua autoestima erodida, porque ele vai apagando a identidade da vítima para subjugar, sugar tudo dela. E aí é quando a vítima, na maioria das vezes, chega para nós um verdadeiro morto-vivo, um caco. A vítima se descobre com saudade daquele tempo antes do narcisista, quando ela era uma pessoa com alegria de viver, cheia de projetos, uma pessoa próspera no sentido, todos os sentidos, afetivamente, emocionalmente, financeiramente. O narcisista deixa só um caco. Falei para vocês que o nosso livro tem mantido as primeiras colocações em duas categorias, abuso e relacionamentos disfuncionais. Veja como o narcisista é o oposto de um relacionamento saudável. Quanto mais íntima for a relação, no relacionamento saudável, mais a pessoa quer o bem do outro. Porque um relacionamento harmonioso tem que ser bom para os dois. Só que o narcisista maligno ele é um predador, ele se aproxima para sugar as coisas que a vítima tem, que ele não tem, nunca conseguiria ter por conta própria. E quanto mais íntima é a relação, mais o narcisista, quanto mais íntima a relação, mais a vítima tiver a perder separando-se do narcisista, mais ele vai se tornar agressivo, hostil, invejoso e odioso. É o oposto. Por isso que é um relacionamento disfuncional. Como eu falei, o nódulo do narcisismo é a inveja, porque só ele se acha no direito de ser o melhor. Então ele tenta se apropriar de todos os outros, o que não consegue se apropriar, ele tenta destruir. Nunca, pessoal, por isso que esse é um tema que abrange a medicina, a saúde mental de um modo geral, a psicopedagogia, serviço social, direito, abrange todas as áreas. O poder destrutivo da violência psicoemocional é horroroso, é uma contaminação radioativa, porque o narcisista, ele causa uma destruição na vítima e uma destruição em dominó ou em ricochete. As pessoas que amam aquela pessoa que foi destruída pelo narcisista, elas sofrem também, elas adoecem. Então, é muito comum os pacientes chegam arrasados e os familiares também arrasados, porque aquela pessoa está um caco do que era antes. Uma das características do narcisista maligno que desequilibra a vítima por completo são os altos e baixos do relacionamento. O narcisista liga e desliga o afeto como se fosse um interruptor. São altos e baixos em que ele tem um período que trata bem, uma chuva de elogio com a vítima, e daí a pouco passa a tratar a vítima como um lixo. Então, esses altos e baixos, vai fazendo com que a vítima passe do pedestal para o lixo, pedestal para o lixo. Isso vai fazendo uma lavagem cerebral, um condicionamento repetitivo na vítima. Isso tem repercussões para toda o seu quadro de saúde que fica degringolado e as sequelas que a vítima vai ter, que é uma síndrome de estresse pós-traumático. Pessoal, o narcisista maligno, ele, como eu falei, ele não tem empatia. Na verdade, o narcisista maligno, por questões que depois a gente vai falar rapidamente, ele é um oco de emoções. Ele é um vazio de emoções positivas. O narcisista maligno só tem emoções negativas. Raiva, inveja, ódio de um modo geral. Ele não tem emoções positivas. E então ele, como ele não tem emoções, ele tenta se alimentar provocando emoções nos outros. Isso dá a sensação narcisista de poder e controle sobre os outros. Mas como assim, Curti? Quando eu conheci a pessoa, o cara era o máximo. Príncipe encantado, ou a mulher ela era aquela princesa. Porque o narcisista, ele não tem a capacidade de sentir emoções, mas ele aprende a mimetizar as expressões dos outros. Estudos de ressonância magnética funcional, eu mostro no meu livro. Paul Baby aqui apresenta os estudos de Robert Hare, em que eles estudam as pessoas do espectro do transtorno de personalidade do grupo B e mostram quando você coloca as pessoas normais na ressonância magnética funcional e fala sobre situações de amor, solidariedade e compaixão,
as áreas relacionadas à emoção, elas ascendem, que é aquela área do sistema límbico, propriamente dito. Já quando você coloca as pessoas que têm esse transtorno de personalidade do grupo B, que são as pessoas que têm a perversão moral, distúrbio de caráter, que é o espectro narcisista, maligno, psicopata, predador, as áreas que ascendem no cérebro é a área do raciocínio lógico e da linguagem. Isso é muito importante. Eles têm um embotamento emocional, mas eles aprendem a mimetizar para conquistar os outros. É isso que eu queria dizer. Quando nós falamos que o narcisista não sente emoções, ele não tem empatia, afeto, amor, compaixão, desprendimento, solidariedade, culpa e remorso. Porque na divisão triuna do cérebro, isso num esboço muito simples, a área da afetividade, o narcisista tem um embotamento emocional, por várias situações. Ele tem vivo o cérebro reptiliano, que é aquela parte da defesa da territorialidade, irritação, raiva, fúria, inveja. Mas ele tem um embotamento emocional, mas ele é um camaleão, ele imita as expressões para fisgar as vítimas. E é tão surreal a convivência destruidora com o narcisista que ele vai estudar na fase de aproximação da vítima tudo aquilo que é importante para ela, para sugar o máximo ao seu benefício e destruir a vítima ao máximo. É surreal a convivência com o narcisista maligno, por isso que é tão danosa. A questão dos respeitos a regras e limites, isso vale em todas as áreas de relacionamentos afetivos, de trabalho. O ser humano é empático, ele respeita regras e limites. Isso é o pilar da civilização. Já o narcisista maligno, ele se sente superior às regras e pisa na confiança alheia. As promessas do narcisista são como risco na água. A pergunta-chave: o narcisista maligno tem consciência do mal que pratica ou é um alienado mental? Esse pessoal é chave, porque as pessoas tendem a achar que eles são alienados. Não, quem faz uma maldade assim só pode ter uma doença mental. Eu não acredito, Kurt, não. Ele não é um alienado mental, ele não tem uma demência que desarraigou da realidade, ele não tem uma esquizofrenia, ele não tem uma doença mental, no sentido de alienação mental, que o desconecta da realidade. Eu sempre dou um exemplo na junta médica da polícia, como eu falei, eu sou há 20 anos oficial médico da polícia, participei da junta médica há vários anos. Nós vimos casos de policiais militares em franca crise psicótica de atear fogo no próprio filho, achando que era o demônio. Abriu a porta, chamou os vizinhos, na cabeça dele, aquilo não era o filho, era o demônio. Então não tinha necessidade de esconder o crime, porque na cabeça dele aquilo era o demônio, para mostrar que a pessoa que tem alienada mental, ela é desarraigada da realidade. O narcisista, ele tem tanta consciência do mal que faz que ele dá a unhada e esconde a unha. Tanto que ele escolhe as circunstâncias em que ele abusa dos outros. Uma mãe narcisista, por exemplo, abusa da filha, humilha, deprecia, na frente dos outros, posa de mãe exemplar. Nas redes sociais, posa de mãe exemplar. Para mostrar que o narcisista sabe dar unhada e esconder a unha. Ele não é um alienado mental. O que ele tem é uma perversão moral, um distúrbio de caráter. É um transtorno de personalidade que é um desequilíbrio do seu funcionamento. Ele tem, na construção de sua personalidade, certas coisas cristalizadas, embotadas, que é a questão da afetividade, da empatia. Por que o narcisista maltrata tanto aqueles que o amam? Porque ele se sente no direito disso. Ele tem consciência de que faz o mal aos outros, mas não vê nenhum problema em fazer o mal. E quando são pegos com a mão na botija, eles vão justificar, e em regra, eles invertem a culpa. Eles dizem que a culpa toda foi da vítima. E aí é que está. Abusar dos outros é uma escolha. A gente tenta a justificar. No meu livro eu explico lá as teorias sobre o narcisista maligno. Ele nasceu sem coração ou ele perdeu o coração ao longo da vida? Será se foram fatores ambientais? Será se é porque ele foi mimado demais ou ele foi abusado? Então, existem fatores que contribuem com a formação de todos nós.
Nós somos seres humanos com uma formação multifatorial. Mas abusar dos outros é uma escolha. Nós vemos na mesma família, de pais desequilibrados, filhos que optam por não seguir o caminho de desequilíbrio dos pais. Não querem repetir aquele padrão, enquanto que outros resolvem seguir o exemplo, para mostrar que eles têm consciência. É uma escolha. Falando rapidamente, é que o meu livro é um livro para leigo, porque quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a publicar em 2014 sobre o assunto, narcisismo maligno, esse abuso camuflado psicoemocional, não havia nenhum livro originalmente escrito em língua portuguesa sobre isso. Nós temos livros traduzidos e escritos sobre psicopatia, que é o extremo do espectro, mas nós não tínhamos sobre o narcisismo maligno. Foi daí que eu tive que ler na literatura estrangeira os livros. Eu coloquei 80 referências no meu livro, mas quem me acompanhou nas redes fechadas de 2014 a 2019, quando ele foi publicado, viu referências a mais de 200 livros, que eu tive que montar o quebra-cabeça. Então, existe, pessoal, rapidamente aqui é uma visão geral. Nós temos aqui entre 15 e 25 minutos, eu estou controlando o tempo. Uma visão geral é que os transtornos de personalidade, tá aqui, são vários. Esse tipo de transtorno, esses grupos, grupo B, que é o chamado narcisista, histriônico, borderline, que é o limítrofe, antissocial, que hoje é como se chama psicopata. Eu falei para vocês que isso aqui é na classificação do DSM-5, porque a CID não tem um código para o transtorno de personalidade narcisista. No DSM-5, o histriônico, eles queriam acabar, não conseguiram. Mas eu explico no livro que os estudiosos, cada vez mais, têm enfatizado o imbricamento, a superposição de critérios de todo esse grupo aqui. Por isso que a tendência é que nós, como vítimas, e eu como médico que ajudo vítimas desde 2014, não interessa entrar nessas firulas diagnósticas. O que importa é saber, eu chamo isso aqui tudo de espectro narcisista maligno, psicopata predador, porque todo este grupo tem características comuns: drama, causa, exploração, falta de empatia. Todas as pessoas que se metem com esses grupos, que é o histriônico, antissocial, borderline e narcisista, todos eles, as vítimas vão para o buraco. E essas pessoas cristalizadas seguem adiante. Infensas, imunes a tratamento. Todo ciclo. Então, eu, no livro, chamo espectro narcisista maligno, psicopata predador, porque o que eu quero dizer é que este grupo é um grupo que tem características comuns, que são aquelas que nós enumeramos. Então, eu chamo narcisista maligno a todo este grupo, para simplificar para o leigo. Existe um padrão nos relacionamentos abusivos dos narcisistas malignos, que ele chega na fase de aproximação para fisgar a vítima, ele faz a chuva de elogio ou chuva de amor. Por isso que ele aparenta ser o companheiro perfeito ou a alma gêmea. E daí ele vai absorver tudo aquilo que ele pode sugar da pessoa ou pode usar contra ela. Após isso, ele vai desvalorizando gradualmente aqueles altos e baixos, minando a autoestima da vítima, apagando a sua individualidade, até que chega o descarte. Então fica naqueles relacionamentos liga e desliga. Vem a fase boa, lua de mel, fase de tensão, de depreciação, depois vem a fase de incidente, rompimento, reconciliação. Fica um relacionamento liga-desliga. Tem a fase de seduzir, estudar, alternar quente e frio, abusar, depreciar, debochar, desacreditar, descarta a vítima. Depois suga a vítima de volta. Então, eu tenho fase de bombardeio de amor, bombardeio de ódio, bombardeio de amor, bombardeio de ódio. Isso vai minando o equilíbrio psicoemocional da vítima, dando origem a uma afinidade de desequilíbrio. Daí o tema da aula: abuso, exploração e adoecimento. Porque a via final comum é essa: abuso. Todo relacionamento narcisista implica abuso, exploração e adoecimento da vítima. Ser tratado como lixo desarranja toda a nossa saúde física, mental e espiritual. O narcisista, ele
tenta mimetizar nossas emoções e se aproximar de nós, ele usa a nossa capacidade de sentir emoções como vulnerabilidades a ser explorada. Em números rápidos, para vocês entenderem, aproximadamente, quando a gente pega todo o espectro narcisista, maligno, psicopata, predador, 10% das pessoas que vivem entre nós, 10% se encaixam nesses critérios, em grau maior ou menor de malignidade. Porque quando eu falo o abusador puramente psicoemocional, ele não pode ser comparado a um criminoso serial, estuprador serial. Mas o abusador psicoemocional, ele comete um estupro emocional, um assassinato psíquico. Por isso que está no espectro narcisista, maligno, psicopata, predador. Nesse espectro, 10% das pessoas que vivem entre nós, em maior grau ou menor, existe uma gradação de malignidade, desde formas mais sutis. E aí vem uma pergunta, mas Curto, por que você chama narcisismo maligno? A gente vai explicar já já. Existe narcisismo benigno? Por isso que, como tem na fase inicial a fase de enredamento para fisgar a vítima, no final as pessoas dizem, mas Curto, eu não consigo entender esse monstro no final. Como é que uma pessoa tão boa se transformou nesse monstro? O monstro que você viu no final é que o narcisista sempre foi. Só que ele disfarçava para fisgar. Aqui é uma série de um caso real, em que ilustra lá na Netflix as fases de idealização, depreciação e descarte. Dirty John, no golpe do amor. E ao final do relacionamento, quando o narcisista descarta a vítima, ele vai fazer questão ainda de pôr a culpa na vítima. Toda a culpa foi dela. Tudo deu errado por causa dela. Ela é a desequilibrada, é a viciada, é a maluca, a vítima. Isso se chama campanha difamatória, assassinato de reputação. É uma forma do narcisista manejar o seu outdoor. Então, o narcisista se aproxima, é mais ou menos, depois a gente entende que o trato feito com o narcisista é mais ou menos assim. Que tal alguns meses de fantasia em troca de anos de inferno, que é o que acontece. O narcisista, ele só se interessa pela vítima enquanto é utilizável e aceita a sedução. Porque eu falei que o narcisista maligno, ele é o explorador serial. Ele sempre vai explorando sucessivas vítimas. Então, ele vai, à medida que a vítima vai perdendo a utilidade, ele vai menosprezando cada vez mais. E a vítima fica tentando resgatar aquela fase boa, em que o narcisista fingia ser uma pessoa boa. O narcisista só manterá o interesse pelas pessoas enquanto fizer delas aduladores ou marionetes. Como o narcisista enjoa de tudo, ele tem carência de objeto, todo relacionamento com o narcisista, ele tem um prazo de validade. Ele só está com a pessoa enquanto puder sugar dela o máximo, enquanto ela for um capacho para ele. E os relacionamentos ioiôs é porque o narcisista, muito comumente, ele tem um prazer enorme de ficar brincando de gato e rato. Ele larga a vítima e depois volta para se sentir no poder e controle de sugar a vítima de volta para a sua teia sombria de manipulação. Mas todo narcisismo é maligno, Curto? Ou é redundância você chamar narcisismo maligno? Não, pessoal, porque o narcisismo no sentido de auto-amor, valorização do que se é, isso é saudável. Lembre que existe, inclusive, o narcisismo primário, que é da criança nos 2, 3 primeiros anos de vida, em que ela é o centro do mundo, tudo é para ela, defende com agressividade o seu território. Isso faz parte do desenvolvimento. O que é errado é uma pessoa adulta ter a mentalidade infantil regredida ou cristalizada naquela mentalidade de que só ela se sente no direito de pisar nos outros para conseguir tudo. Então, o critério de malignidade do narcisismo é quando você se promove derrubando os outros. Você ter autoestima, no sentido físico, intelectual, prosperidade, isso não é pecado. Pelo contrário, autorrealização, ser feliz com quem se é indispensável para a pessoa ser uma pessoa, para a pessoa ser psicologicamente sadia. Os tabus, que eu enumero no meu livro, uma série de tabus, é que existe o tabu de que só o homem é abusador. De forma nenhuma. Existem abusadores homens e mulheres. O que muda é o modus operandi. Os homens costumam ser mais truculentos, as mulheres costumam ser mais sorrateiras. Mas isso se mistura. Existem mulheres que partem às vias de fato e existem homens que não sujam as mãos. Simplesmente ferem com a língua.
A língua não tem osso, eu sempre falo, mas é capaz de ferir o coração de qualquer pessoa. E é isso que o narcisista manipula, maneja para destruir. Um outro tabu é que eu explico no livro sobre as mães narcisistas. Existe um tabu de que toda mãe é boa. Me colocaram no inferno porque eu expliquei que existem mães ruins, que têm inveja, ódio dos filhos e das filhas. Então, isso não é verdade. Existem mães narcisistas que destroem a vida dos filhos. É que aquela tendência de achar que uma pessoa ruim assim não pode ter consciência. Então, o narcisista tem consciência do mal. Ou a pessoa empática, a pessoa que tem sentimentos, ela acha que tudo é tratável. Só que o narcisista maligno, ele se acha bem da maneira como funciona. Ele acha bem a maneira como ele funciona explorando os outros. Então, ele não precisa de tratamento. No trabalho, existe o tabu de que só o chefe é abusador. Eu explico no livro que existem abusadores. Colegas, abuso entre colegas e entre subalterno e superior. Não existe maneira de você se poupar de ser contaminado convivendo com o narcisista. A melhor maneira realmente é você cortar o contato com o narcisista, senão ele vai puxar você para o buraco negro de drama, causa e destruição. E a omissão. Eu bato no livro esse tabu de que ninguém mete a colher na vida dos outros. E isso faz com que a vítima sofra mais ainda, porque ela sofre nas mãos do abusador, ela ainda é considerada culpada porque o abusador convence todo mundo que ela é desequilibrada e os outros, ainda que testemunham certos abusos, não querem meter a colher. É muito importante saber diferenciar, pessoal, o abusador do abusado, porque é muito comum, veja, o abusado, ele chega a uma pilha de nervos, totalmente com ansiedade, ou em depressão, um caco. Então é muito fácil para uma pessoa de fora achar que ele é que é o desequilibrado. Na verdade, ele está ali, enquanto você tem um abusador psicoemocional, um narcisista maligno, ele é tranquilo, fala articulado. Então é muito mais fácil acreditar na palavra do narcisista de que ele é a vítima daquela pessoa desequilibrada. Só que aquela pessoa desequilibrada era uma pessoa sadia, próspera, feliz e se transformou num frangalho. Por isso é muito importante atentar quem é o abusador e quem é o abusado. A vítima do narcisista sofre triplamente pela crueldade do abusador, pela omissão das testemunhas e por ser acusada de ser ela culpada de tudo. Até entre profissionais de saúde mental, às vezes que eu procurei ajuda, sofrendo nas mãos de manipuladores que convence qualquer um, aí é porque eu tinha que ter dado mais amor, mais compreensão, é porque é o jeito da pessoa. Não, porque ela passou por problemas difíceis. Quem não passou por problema difícil? Não justifica você se transformar num abusador. E para cada vítima do narcisista, eu falei, vários outros sofrem por efeito dominó ricochete. E a inércia dos terceiros só favorece o abusador. O abusador só pede que você não faça nada, que você feche os olhos, finja que não tem nada acontecendo, enquanto que a vítima quer que você tome as dores, dê as mãos para ela, a ajude a se reerguer. A vítima quer ação, o abusador quer inércia. É muito mais fácil ficar do lado do abusador. E aí a vítima faz até besteira. O que tem de gente que se suicida ou tenta suicídio por conta disso, pessoal, não está escrito. Técnicas de manipulação são inúmeras. Rapidamente aqui, nós vamos citar algumas. O tratamento de silêncio, que é quando a vítima ela é colocada no gelo. O narcisista, por nada, ela dá um gelo na vítima. Então deixa de falar, você não sabe o que aconteceu. E aí fica dias, meses, dormindo na mesma cama, sem ele dirigir a palavra como se fosse um objeto. Daí a pouco volta a falar como se nada tivesse acontecido. E a vítima fica pensando, meu Deus, o que eu fiz? E já fica com medo do próximo tratamento de silêncio. Isso é uma forma de psicoterrorismo, é uma tortura psicológica. O narcisista isola a vítima de todo mundo, para que ela não tenha a quem recorrer. Então ela passa a controlar, isolar de familiares, amigos, é uma forma de controle, poder e controle, é um verdadeiro campo de concentração. E o narcisista, ele se sente no direito de cuspir todas as agressões para a vítima, xingar
xingamentos físicos, emocionais, de profissionais. E quando a vítima vai se defender, ele vai dizer, não, eu estava só brincando. Você é hipersensível. Corte da sua vida pessoal, aquelas pessoas que ficam falando coisas que sabem que ofendem você, que maltratam você. Tem que cortar essas pessoas de nossa vida. Como narcisista, ele procura desequilibrar a vítima e convencê-la de que ela é a culpada do transtorno do relacionamento, quando é ele que é o buraco negro. Ele cria constantemente conflitos com a vítima, para que haja uma briga e ele possa maltratá-la, dizer como você é desequilibrada. Ele é capaz de discutir que, se a vítima diz que o céu é azul, ele vai tentar discutir, dizer que não, ele é roxo, essa maçã vermelha, ele vai dizer que é verde. Qualquer coisa é razão para uma discussão. Por isso que o relacionamento com o narcisista é uma montanha russa, é viver pisando em ovos. O narcisista ele não conversa para dirimir dúvidas para chegar à pacificação. É sempre para procurar mais, para causar conflito. Ele se alimenta do drama e caos. Metáforas. Conversando com as pessoas, elas me enumeraram. Como é, eu perguntei para as pessoas, como é que você descreveria viver com um narcisista maligno? Elas me enumeraram mais de 100 metáforas. Eu coloquei 22 no livro e aqui são algumas. Viver com um narcisista é como uma montanha russa no escuro, em pleno inferno. Os altos e baixos, rodopios, guinadas. Você está no alto, está no baixo. Você vive eternamente em altos e baixos. Isso mina a sua saúde psicoemocional. O narcisista é um balde com 1000 furos. Nada do que você faça jamais vai satisfazê-lo. Ele sempre vai exigir mais. O narcisista é como um robô. É um ciborgue. Lembra o Exterminador do Futuro original, em que ele era um robô com forma humana? Os narcisistas malignos, como ele não tem emoções de verdade, emoções positivas, eles são ciborgues. São robôs, raciocínio fantástico, capacidade de planejamento e meticulação, e com meticulosidade, capacidade de manipulação extrema, emoção zero, zero remorso, zero desejo de mudar. Por isso que eles são tão perigosos. As pessoas dizem, Kurt, conviver com o narcisista é como ser um limão espremido até o seu sumo, até a última gota e ser jogado fora. Porque o narcisista ele se aproxima da vítima para sugar o tempo, os talentos, as ideias criativas, as energias, os recursos das vítimas. Ele é um predador. É como um vírus que ataca a célula, assume o controle da célula e coloca a célula para funcionar a favor do vírus. Quando ela está depletada, ele vai embora e deixa a célula depletada. Assim é o narcisista na nossa vida. É um envenenamento gota a gota, dia após dia. São microagressões, altos e baixos. Isso vai minando a saúde da vítima. A vítima vive pisando em ovos. O narcisista é como se você vivesse com um menino grande. Ele se sente infantil ou mimado, arrogante, petulante, mal-humorado, exigente. O centro de tudo tem que ser para ele. Nada para os outros. E o tratamento? O narcisista se trata? Ele não quer se tratar porque ele não tem uma doença. Ele tem uma perversão moral. É a maneira como ele funciona. Se você fala para o narcisista que se trata, ele vai dizer, eu sou assim. Tudo que eu consegui na vida foi ser assim. Desapareça da minha frente, eu me aceito como eu sou. Ele gosta da maneira parasitária e exploradora como funciona, enganando os outros. Nunca o narcisista pode ser consertado, nem com amor, nem com terapia, nem qualquer remédio na face da terra. Ele é tão manipulador, se por alguma razão a família o leva para um tratamento de saúde mental, ou diante de um conflito em que ele é levado para um profissional de saúde mental, ele engabela o profissional de saúde mental. Ele engabela, ele convence para que, na verdade, ele é que é a vítima de todo mundo. Vai para uma terapia de casal, ele vai convencer que a mulher é desequilibrada ou vice-versa. E ele é muito articulado. E ele vai convencer que ele é a vítima. O narcisista é uma condição singular. Todas as pessoas que convivem na intimidade com uma pessoa assim precisam de tratamento. Por isso que eu falei para vocês no início que chegam para mim, 10% dos pacientes que vêm para mim são, na verdade, estão doentes pela convivência com uma pessoa ruim, tóxica. Então, essas pessoas precisam de tratamento. Enquanto que o abusador,
segue achando que não tem nenhum problema. Se acha perfeito, completo e acabado. É importante vocês aprenderem que nem todas as pessoas querem melhorar. Tem aquelas que se sentem bem desequilibradas mesmo. É a maneira como ela funciona. E o fato de, convivendo com o narcisista, a gente vive eternamente com os hormônios do estresse elevados no sangue, isso vai enferrujando a maquinaria orgânica, minando a nossa saúde mental, minando tudo. Nosso sistema nervoso, ansiedade, depressão, insônia, esquecimento, dores de cabeça, alteração hormonal, problemas imunológicos, doenças autoimunes, problemas de pele, doenças reumatológicas, quantas pessoas com fibromialgia, dores crônicas, alterações digestivas e intestinais, mina toda a sua saúde psicoemocional. E a sombra do narcisista persegue a vítima, mesmo depois do fim do relacionamento. É por isso que é uma contaminação radioativa. É uma contaminação radioativa. A melhor solução, então, é a gente aprender. Por isso que eu agradeço essa oportunidade, estamos no finalzinho, é a gente conhecer o assunto e divulgar. Porque só assim é que a gente pode reconhecer o mais cedo possível as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta e pular fora o mais cedo possível. Porque quando nós aprendemos a dinâmica desse pessoal do grupo B, desses predadores entre nós, causadores de drama e caos, exploração, parece que todos eles nasceram com o mesmo manual de instruções. Quando nós conversamos com as vítimas dos narcisistas, coisa que nós temos feito desde 2014, já faz 6 anos, aí foi que surgiu o nosso livro, as histórias são as mesmas. Só mudam os endereços. Mas as histórias de irmãs narcisistas são reproduções de maridos, mulheres narcisistas, irmãos, colegas de trabalho, líderes religiosos, são iguais. O primeiro sinal, primeira bandeira vermelha de que o narcisista entrou na sua vida é que passa a haver caos onde havia harmonia. Porque onde o narcisista se mete, vai ter drama e caos. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo começa a brigar com todo mundo, a sua vida começa a dar para trás, você começa a ter as suas coisas boas, datas comemorativas estragadas, você vai mirrando, porque você passa a dar cada vez mais e receber cada vez menos. Ninguém está imune, pessoal, a ataques dos predadores narcisistas. Por isso que a gente precisa divulgar. Eu conheço profissionais de saúde mental que caíram em lábio aqui, narcisista maligno, em relacionamentos afetivos, em negócio. Eu conheço profissionais de segurança pública que caíram em lábio de golpista. Lembrando que o espectro narcisista maligno, psicopata predador, varia desde o abusador emocional em relacionamentos íntimos, ao predador financeiro em relacionamentos afetivos e os golpistas, e os predadores sexuais e de serial killer, a gradação de malignidade. Mas eu conheço profissionais do direito, da segurança, que caem em lábio de golpista. Então, a gente não fica com a guarda aberta o tempo todo. E o narcisista aproveita, nós projetamos a nossa empatia nos outros, acreditamos que os outros têm sentimentos e respeitam os outros como nós. E aí eles se aproveitam que nós abrimos a guarda, introduzem o cavalo de Troia para nos destruir. Se você se envolve com uma pessoa, isso vale familiares, relacionamentos afetivos, esses relacionamentos só trazem para a sua vida drama, caos, desespero, humilhação, depreciação, xingamento, sabotagem, exploração, controle absoluto, atraso de vida e doenças do corpo e da alma. Esse é um relacionamento tóxico, você tem que cair fora, pessoal. A vítima do narcisista sofre de angústia, raiva e vergonha. Primeira coisa que tem que aceitar, naquela tentativa dela que tem de justificar, porque conheceu naquela fachada de pessoa boa, o golpista chega se aparentando ser um cara decente. O golpista de propostas de negócios, né? Em relacionamentos afetivos, o golpista psicoemocional, ele também aparenta ser uma alma gêmea. Só que nós temos que nos convencer que aquilo tudo era uma mentira, uma fachada. E as vítimas, elas ficam dando novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades. Uma pessoa assim, quanto mais tempo você ficar com ela, mais ela vai destruir você. Você tem que ter distanciamento social dessas pessoas. Elas intoxicam, contaminam, destroem com quem elas se envolvem na intimidade. A única maneira de não ser intoxicado, contaminado, infectado, prejudicado é não se envolver com ela. Por isso que a gente precisa saber as bandeiras vermelhas. Porque uma vez que você se meteu com essas pessoas, você vai ter sequelas para a vida toda.
é o que nós chamamos de síndrome do estresse pós-traumático. Muitos anos depois, as pessoas ainda têm flashback, têm dificuldade de confiar nas pessoas. É preciso um trabalho muito bem feito de terapia da palavra e de reconstrução para isso. Terminar um relacionamento com um narcisista não é um fim doloroso qualquer. As pessoas dizem, não é muito simples. Acabou um relacionamento, é só recomeçar. Ah, se fosse assim. Você está saindo de um relacionamento que você foi apagado. Você foi reduzido a zero. É como se você estivesse num coma profundo. Você tem que reaprender a viver. Para concluir, vou dar os contatos, pessoal. Aqui nós estamos já... para que vocês vejam sobre os nossos vídeos, 90% das perguntas que nos enviam estão respondidas no YouTube Curto Mendonça. Nós temos 1.200 pessoas inscritas no nosso canal, vários vídeos, entrevistas, lives. É muito bom que vocês assistam, se inscrevam. No Instagram também, Vítimas de Narcisistas Malignos, e no Facebook. Quem quiser um livro de papel diretamente conosco, porque o livro da Amazon, digital, é baratinho. O livro de papel, como ele é atrelado ao dólar, e o dólar pipocou esse ano, ficou muito caro o livro de papel. As pessoas continuam comprando. Mas é só passar uma mensagem direta no Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos, que nós enviamos para todo o Brasil, um preço 40% do valor da Amazon. Bem baratinho, mandamos entregar. Quem quiser marcar uma consulta ou consultoria online, temos feito isso, especificamente desde 2014. 2014 a hoje, damos apoio a vítimas de narcisistas malignos. Foi a pedido delas que nós escrevemos esse livro. Foi um livro pioneiro, porque foi o fruto do trabalho de 2014 a 2019, que elas pediram que eu fizesse esse livro simples. É um livro que a pessoa lê em 2 dias, rapidinho, que é um livro para todas as pessoas leigas entenderem. Então, quero agradecer, Ângelo, quero agradecer, Roberto Vital. Falei aqui, condensei o que pude, e vou deixar aberto para vocês fazerem as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Curti, parabéns aí pela apresentação, sensacional. A gente teve várias reflexões aqui no chat, tá, Curti? Várias perguntas que a gente vai fazer, tá? Mais uma vez, obrigado aí. Desculpe não ter citado que você é né? Não. Foi uma narque-falha minha, mas eu peço desculpas por isso. Gostaria de convidar, temos uma plateia bem qualificada aqui, se possível, professor Edilson Pinto, ative seu microfone, seu vídeo. Talvez seja melhor fazer suas perguntas diretamente, né? Aqui você está em casa, professor. Aliás, todo mundo aqui se sinta em casa, né? Para fazer as perguntas e interagir, né? Eu peço licença ao Roberto Vital, vou fazer algumas perguntas. Você, Curto, é um cara vivenciado, né? Me perdoe até a palavra, tem moral para escrever um livro desse. Estudou, tem grandes formações, né? Mas digamos que daqui a alguns anos se cria um aparelho aí chamado narcômetro. E você faça uma volta comigo aqui na nossa cidade, né? Onde é que esse aparelho ele vai explodir? Como se fosse aqueles aparelhos de radiação lá em Chernobyl, né? Será onde? Nos tribunais de justiça, na academia de polícia, nos hospitais universitários, nos departamentos de universidade, ou nas casas comuns das pessoas, né? Eu acho que queria ver sua experiência de vida quanto a isso. É a primeira pergunta. Eu diria que nas casas das pessoas seria o maior lugar de explosão, que a gente está acostumado a ver só o narcisismo público. Aliás, no livro eu dedico um capítulo às profissões preferidas pelos narcisistas, que são aquelas em que o narc ele é atraído por poder e controle. É óbvio que aquelas profissões que oferecem poder e controle, elas não têm nada de ruins em si mesmas, mas o narcisista ele se sente atraído. Por isso que está cheio de narcisistas, sim, entre Ministério Público, Judiciário, fiscais, policiais. Também no meio médico. O fato de a pessoa ser médico
ou profissional de saúde mental, não é nenhuma garantia de que ela é psicologicamente saudável. Eu conheço, por exemplo, colegas nossos, cirurgiões de várias áreas, que têm uma bandeira vermelha. Se você botasse lá o narcômetro, que é o contador Geiger, aquele de contaminação radioativa, ele explodiria. Pessoas que indicam cirurgia sem indicação, fazem procedimentos e abandonam os outros. Nós temos pessoal do judiciário que se acham mais deuses do que o próprio Deus. Então, na verdade, agora o que eu acho é que isso é até flagrante, mas o que eu quero chamar a atenção, e o objetivo desse livro é esse, é que durante muito tempo se escreveu sobre psicopatia, dando ênfase às profissões, os criminosos seriais, mas quase nada se escrevia sobre o abuso psicoemocional. Por isso, Ângelo, que o livro que mudou a minha vida foi um livro de uma psiquiatra francesa que foi escrito em 2018, mas desculpe, foi em 2008, mas eu só li em 2014, que foi, desculpe, 1998, que foi o livro de Irigoyen, eu só li em 2014, 16 anos depois, que é o Assédio Moral, olha o livro, A Violência Perversa no Cotidiano, em que ela escreveu, foi um divisor de águas na história disso, do assédio moral no cotidiano. Em que? Foi ela, para você ter ideia, Ângelo, a pioneira no estudo do assédio moral no trabalho. Todo mundo que escreve sobre assédio moral no trabalho cita Irigoyen, porque ela escreveu exatamente sobre o assédio, o psicoterrorismo em ambiente íntimo. Isso em relacionamento familiar, afetivo e no trabalho. Isso foi Irigoyen que escreveu. Então, eu quero lhe dizer que essa violência, Ângelo, ela fica embaixo do tapete. Eu pego casos de policiais, militares, homens, espancados pelas mulheres. Mas não dizem que só homem é abusador. Eu tenho exemplo. O cara tira a roupa e mostra, espancado pela mulher. E a mulher diz, experimente fazer alguma coisa. Eu entro numa delegacia de defesa da mulher, a minha palavra basta, e você vai preso. Então eu vejo homens abusados e que tem vergonha também. Imagina um cara policial militar vai dizer que apanha da mulher. E ainda mais a mulher dizendo que vai processar, ele vai prendê-lo. E vai tomar os filhos, vai tomar tudo. E a gente sabe que a balança ela pesa muito mais para a mulher em denúncia. E é por isso que existem as falsas acusações. Então, a sua pergunta é excelente. Eu acho que a maior explosão, sabe onde é? É nas casas e em ambientes religiosos. Um outro ponto que eu falo no meu livro é sobre o narcisista religioso. Me colocaram no inferno por conta disso também. Que eu falo sobre mãe narcisista e falo sobre o narcisista religioso. Pessoas que usam a religião como justificativa, porque eles estão usando o nome do próprio Deus ou livro sagrado para dizer que a mulher é subalterna ao homem, tem que aguentar ser humilhada mesmo, que não se governa, os filhos têm que honrar pai e mãe. E isso os autoriza a abusar, tem que aguentar. Usar a religião para encobrir abuso sexual. São casos horrorosos, Ângelo. Eu acho assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, não existe nenhum ambiente imune. Pode ser qualquer trabalho, pode ser qualquer ambiente religioso, pode ser qualquer família, desde a baixa renda até a alta renda. O narcômetro, meu amigo, ele vai acender em todo canto. E eu vou dizer, é 10% das pessoas que vivem trans. É muita coisa, Ângelo. As estatísticas variam, mas é mais ou menos isso. Um em cada 10. Mas já estão querendo comprar o narcômetro aqui. Vou até patentear aí com você. Meu amigo, você tem como interromper a apresentação para a tela ficar todos nós aqui? Lembra como faz? Interromper a apresentação, desculpe. Interromper o compartilhamento, né? Isso, Da isso. mesma forma que você ativou, você clicar lá de novo e parar com o compartilhamento. Eu vou fazer isso aqui. Não saia, não. Quero que... Se eu sair, eu tenho que entrar de novo aqui. Né? Não Interromper o compartilhamento. Foi. Aê, Agora eu estou vendo as pessoas, estou vendo todo mundo, né? Eu teria mais um comentário. Essa questão da mãe narcisista é muito forte. Eu acho que você talvez saiba, eu sou casado com uma psiquiatra, né? E ela fala sua rotina de consultório que muitos pacientes sofrem com a questão da mãe narcisista.
Isso é um problema difícil, porque tem a ligação materna, você não consegue se afastar da mãe. Às vezes você precisa da mãe, você tem filhos e precisa dela. Então, talvez o indivíduo aí mais difícil de lidar é a mãe. Eu acredito que o tema é extenso, isso é muito comentado nas perguntas. E eu vou abrir para a plateia, para você, Roberto, primeiro para Roberto, fica à vontade aí. Não, queria só complementar também o que a Ângelo falou, né? Dar parabéns aí tanto pela palestra como pelo livro. É realmente um tema muito profundo e muito menosprezado, né, por todo mundo, né? E não é à toa que provavelmente do nosso seminário de neurociências é que tem mais comentários e perguntas aí no chat, né? Não sei, acho que não vai dar nem dar tempo a gente ler todas aí. Inclusive, eu me comprometo, todas essas perguntas são salvas, eu vou enviar direto para você. Peço licença a vários colegas aqui, mas todas as perguntas vão ser, sim, respondidas. Isso aí a gente garante, com certeza. Eu queria pedir para o professor Edilson Pinto ativar sua câmera e fazer seus comentários. Se não estiver tomando banho aí ou na situação própria, fique à vontade aí e pode fazer suas perguntas diretamente, suas considerações. Não só ele, mas qualquer outro colega aí também que quiser fazer pergunta por áudio, pode ficar à vontade, tá? Senão, enquanto a gente vai quebrando aí, né, a Deus está vergonha. dizendo que está sem microfone aqui, ele está dizendo. Estou sem microfone. Que pena. Então, eu vou aproveitar enquanto você está falando aí, Ângelo, sobre a questão da mãe narcisista. A mãe narcisista é um tabu, realmente. Dá para fazer vários vídeos sobre isso. Eu cito casos nos meus vídeos lá do YouTube, Curto Mendonça, cito exemplos, inclusive eu cito nas lives e tudo, cito exemplos de mães que falam para as filhas ou para os filhos que a filha estragou a vida dela, arruinou a vida dela, que não devia ter nascido, que tentou abortar 3 vezes, tentei abortar 3 vezes você é tão ruim que nem consegui matar você. A filha desesperada, humilhada, sabotada pela mãe, tentou suicídio. A mãe disse para a filha, você é tão incompetente que nem se matar consegue. Isso é uma mãe, mas na frente dos outros, ela é uma mãe exemplar. E olhe, mães que que cometem aquele adoecimento falso, é um nome muito feio, né? Aquela síndrome de Munchausen por procuração, sai de médico em médico tentando convencer que a filha é doente mental. Eu tenho casos de pessoas que ficaram a infância e adolescência sendo levados para vários psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, a mãe querendo convencer que o filho ou a filha era autista, era bipolar, era depressivo, era esquizofrênico, era alguma coisa, quando na verdade a desequilibrada era a mãe. Só que o profissional, qual é a referência para o profissional desse diagnóstico? O relato da mãe. Então ele vai se basear na mãe. Inclusive essas mães conseguem laudos. Eu vi, vocês que trabalham talvez, não sei, eu vi laudos em que equipes de saúde mental chegaram a dizer que a pessoa tinha sim, era espectro autista, era bipolar, e a pessoa não era nada disso. Cresceu com essa mãe abusadora, foi preciso cortar o vínculo com ela, e ainda assim, até hoje, tem sequela. Porque se fala, uma ferida materna. A pessoa cresce com um buraco pela carência materna. Isso torna a pessoa até vulnerável a outros problemas, até emocionais no futuro. Tá? Porque ela, nesse buraco, predadores no futuro se aproveitam dos nossos buracos afetivos para supostamente preenchê-los. Então, a pessoa, por exemplo, que foi criada sem pai, um exemplo, tem uma carência afetiva. É muito comum o predador chega aparentemente preenchendo aquele buraco afetivo, para a vítima abrir a guarda e daí ele invade para sugar você, sugar a vítima. Isso vale com a mãe. Então, a dificuldade da mãe é essa. Por quê? Vai na equipe multidisciplinar de colégio, a mãe vai convencer todo mundo de que o filho é desequilibrado.
Um filho em que é o filho ou a filha sabotado, humilhado, desprezado, não tem voz. Então, a criança que nem voz tem, ficam até mudas, não falam com medo, porque tudo que falar é motivo de uma confusão. Então, a mãe narcisista é um tabu. Vou dizer, eu fui atacado por muitas pessoas. Por que é um tabu? Mas é que tá. Tabu é o seguinte, as pessoas estão reproduzindo aquilo que houve há muito tempo. Mas quem se detém conversando com as vítimas, dando suporte, dando apoio, vai ver as histórias cabeludas na vida real de pessoas que, inclusive, eu conheço vítimas que me vieram, e as mães eu conheço as mães. Eu, depois que eu conheci as vítimas, e conhecia as mães antes, eu dizia, meu Deus, se eu não... Até áudios e vídeos eu tive que ter acesso para acreditar. Porque eu disse para as filhas, olha, só tem uma maneira. Nunca ninguém vai acreditar em você se você não gravar ou filmar. Porque, Ângelo, o grande Ângelo e pessoal, o grande dificuldade do abuso psicoemocional é a prova. Porque a vítima ela não tem como provar. Porque são palavras, são ditos, não ditos, ambiguidades. Babadinho pode ser ele. Ah, tá lindo. Ó. Espera que meu microfone tá ligado. Ângelo, se puder falar, Desculpa. Só um pouquinho curto. Desculpa. Pode ativar seu microfone. Pronto. Então, a vítima ela não consegue provar. Digo isso porque eu sou processualista civil, então eu lido dos dois lados da história. Eu lido na parte médica e na parte de processo civil. Processo civil, imagine, questões familiares, guarda de filho, alienação parental, divisão de patrimônio. Então, essas pessoas, eu vejo casos, eu tenho casos, por exemplo, de a mulher tão desesperada pelo mecanismo do marido desequilibrá-la, que é um que se chama de gaslighting, né, a técnica de enlouquecimento, de a mulher, ela pensou em se matar. E ela chegou à conclusão seguinte, não, menos mal eu largar tudo para eu tentar me reequilibrar. Ela deixou a casa, deixou o marido com tudo, deixou os filhos, porque ela ia se matar. Ela buscou tratamento, se internou, procurou tratamento. Posteriormente, ela voltou para conseguir os filhos. Até hoje não conseguiu os filhos, porque ficou a pecha de que ela é desequilibrada. Na verdade, ela foi jogada a um quadro depressivo pela exploração, manipulação, pela técnica de enlouquecimento. E como é que vai provar? Ela não tinha nada gravado. É complicado. Então, eu sempre oriento as vítimas, porque às vezes as vítimas estão tão desesperadas que elas agem de supetão. Elas querem se livrar, largar tudo, ou simplesmente acha que chega lá, vai alegar para a família, para a justiça o abuso, e vai ser acreditada. Sem prova, nada vinga na justiça. Você pode conseguir até medida cautelar, são as liminares. Mas se você não conseguir provar, as liminares caem no futuro. Então, é um sofrimento para a vítima que esse abuso, o abusador, ele não suja as mãos, ele evita deixar vestígios. Então, eu digo para as pessoas, tem que fazer print das mensagens. Na hora em que você está no relacionamento afetivo abusivo, você tem que começar a gravar. Se você não gravar, eu tenho um colega médico que ficou 11 meses preso, preventivamente acusado de tentar matar a namorada, que estava grávida. Ele ficou 11 meses em prisão preventiva, até conseguir que fosse assistidas as gravações da câmera de segurança que ele tinha recém colocado em casa. Quer dizer, ele com as câmeras gravadas, as gravações provando que nada daquilo existiu, ele ainda ficou 11 meses preso para conseguir que o juiz assistisse e ele fosse solto. E se ele não tivesse essas câmeras gravadas? Porque a mulher montou um cenário, um teatro, para convencer de que ele estava matando. Porque ele não queria, ele assumiu a criança, mas não queria mais permanecer com ela. E a mulher, totalmente desequilibrada, fez para que
gritou para todo mundo e disse que estava com a faca para tentar matá-la. Então, eu quero dizer que o maior mal é esse camuflado. É esse que acontece entre quatro paredes, em casa, no trabalho. A gente lida no trabalho, e com causas, inclusive, trabalhistas, em que tem assédio moral no trabalho. Em que a gente tem que dizer como é que você tem que instruir a prova. Porque se a vítima do assédio não provar, como é que vai conseguir? Então, não adianta falar. Só que a vítima está tão desesperada, um caco, que ela acha que só falando as pessoas vão acreditar. E é tão surreal, que quando você conta uma história dessa, até para profissionais de saúde mental, porque eu sempre falo, ninguém é bom em tudo. Do jeito anjo, na nossa especialidade, nós somos neurocirurgião. Nós somos uma especialidade. Dentro da nossa especialidade, nós temos as subespecialidades. Uns operam endovascular, outros operam coluna, outros operam nervo. Mesmo jeito de saúde mental. As pessoas acham, não, vou profissional de saúde mental. Os profissionais de saúde mental não sabem de tudo, porque existem as subespecialidades. Então, se você procura um profissional de saúde mental que não tem formação nesta área, que é uma coisa rara de ter, por quê? Porque como o narcisista maligno não procura tratamento, não existe estímulo para que as pessoas estudem isso, se dediquem a isso. Só que elas não raciocinam que quem procura tratamento e precisa de amparo são as vítimas. Por isso que aquela pessoa que mudou a minha vida, chamada Iriguaiã, ela é vitimologista. Ela é uma psiquiatra especialista no amparo a vítimas. Foi por isso que ela construiu essa tese do assédio moral. Porque ela lidava tratando vítimas que eram vítimas do assédio camuflado e que ninguém valorizava. Achava que era frescura. Isso é frescura. Curte, desculpa interromper aí. Sim? É aquela questão que você fala da fachada exemplar. Eu acredito que os advogados, para quem vai julgar, o narcisista maligno, o que você falou aí, muitas vezes ele passa para a sociedade, né? Para o ambiente que ele vive, uma fachada sem erros, né? Uma fachada exemplar e manipuladora, né? Então, é mais ou menos isso que você falou aí, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, você tem noção do impacto do seu livro? Vou lhe dar um exemplo, que é uma pessoa do nosso meio que leu o seu livro e ele começou a falar muito em mimetização. Eu disse, você só fala em mimetização. E depois eu vi que ele ficou um pouco perturbado, os colegas, sabe? Talvez se revelou ali alguma realidade que ele nunca pôde ver com os olhos que o seu livro trouxe, né? E talvez isso causou algum sofrimento para ele, né? Você tem ideia que seu livro pode causar algum sofrimento e mostrar realidades que ninguém vê, digamos assim, né? Sim, claro, sem dúvida. Olha, nos canais do livro estão cheios de depoimentos, e eu posto esses depoimentos. Quando as pessoas autorizam, eu coloco o nome delas. Quando não, eu risco o nome delas e posto. Está lá no Facebook, no Instagram, cheio de depoimentos das pessoas que disseram, olha, esse livro mudou a minha vida. Eu vivi há 10, 15, 20 anos, lá tá lá as histórias, eu sabia que tinha uma coisa errada, eu só não tinha explicação. Caramba, esse livro abriu meus olhos. Eu fico triste por não saber disso antes. Aí eu digo para a pessoa, olha, eu também queria saber disso antes. É por isso que eu digo, esse é o livro que eu queria ter lido 30 anos atrás. Eu tenho 48 anos de idade. Eu vivi mais de 40 anos o inferno da Terra por pessoas em vários ambientes que só botavam para ferrar em mim. E eu fui criado com a formação religiosa e humanista de dar novas chances, de achar que você sendo compreensivo, dando mais amor,
E quanto mais, minha avó dizia, meu filho, quanto mais você se abaixa, mais o fundo das calças aparece. Com o narcisista é assim. Quanto mais você cede, mais ele pisa. Então, quero dizer, Ângelo, que lá no Instagram do livro, no Facebook do livro, tem depoimento. E no YouTube, se você entrar no YouTube lá, tem vários depoimentos debaixo dos vídeos em que as pessoas falam isso. Inclusive, sim. tem uma pessoa que você citou no prefácio do seu livro, que está aqui na plateia, se quiser falar, João Neto. Acho que é João Neto. João Neto, porque João Neto é meu colega desde o Marista, né? João Neto, ele foi uma das pessoas que contribuíram com a formatação do livro, porque, como eu falei, eu publicava desde 2014 em redes fechadas sobre o livro, porque é a minha mania de estudar e eu fazia a publicação do original, traduzia, porque os livros eram em inglês, e eu publicava. E aí houve reações. Algumas pessoas deixaram de falar comigo, porque achavam que eu estava falando delas. Eu falava lá sobre mãe narcisista, colega narcisista, gente ficou de mal de mim, enquanto que outros acharam interessante e começaram a interagir. João Neto foi um deles. Interagiu, discute que assunto interessante, maravilha, ele está lendo. E ele passou a acompanhar as postagens. Foi daí que essas pessoas que continuaram me acompanhando, elas foram sugerindo. Não existia um livro na minha cabeça, eram postagens de descobrimento. E em 2014, 2019, João Neto acompanhou isso. Eu mandava até no WhatsApp dele, em alguns grupos. Hoje eu não participo de grupo do WhatsApp, mas eu mandava. E ele me sugeriu. Até o nome do livro ele votou, porque não tinha nome o livro. Na verdade, a tese original que eu construí, que foi uma revelação na minha cabeça, foi descobrir, eu esqueci de dizer, que eu fui professor de medicina legal, hein, Roberto Vital? Eu esqueci de dizer. Por que é que isso tem a ver? Eu ensinei psicopatologia forense para o curso de Direito, para o curso de Medicina e para os oficiais da Polícia Militar. Qual é o núcleo da psicopatologia forense? É dizer se aquela pessoa que fez a ruindade tinha consciência ou não. Então, na época que eu estudei patologia forense e fui professor, eu só falava sobre psicopatia. Então, quando eu descobri essa literatura fora, estrangeira, mostrando que o narcisista maligno, na verdade, era só uma gradação do espectro que abrange desde o abusador puramente emocional até o psicopata de sangue, isso foi, meu Deus, eureka! Agora eu descobri, fechei. Tanto que era espectro, narcisista, maligno, psicopata, predador. Se eu fizer uma tese no futuro, porque até já me chamaram, teve colegas psicólogos, médicos, psiquiatras, já me chamaram para fazer tese, mestrado, doutorado e tudo mais sobre isso. E vários colegas psiquiatras. A descoberta era essa. Aí foi quando o João Neto foi um deles, discute. Maravilha, mas isso para as vítimas não vai mudar nada, não. O que você tem que fazer é um guia de sobrevivência, ou seja, o quê? Os sinais de alerta, os mecanismos de manipulação. O João Neto, ele foi um dos que contribuíram nessas sugestões. Ele e outros colegas, tanto que no final ele até ficou meio encabulado quando eu botei ele lá na dedicatória, porque realmente ele foi uma das pessoas que não cansaram, porque eu fiquei tão feliz em descobrir a explicação para o inferno de 4 décadas que eu tinha vivido, descobri que eu não era culpado. Eu disse, meu Deus do céu, quer dizer que eu era culpado desses monstros que tentaram destruir minha vida? Eu descobri que não era culpado. Isso foi um alívio para mim. E algumas pessoas, elas foram contribuindo. Por isso que eu digo, João Neto contribuiu com o nome. Ficou enorme o nome, Guia de Sobrevivência para... Mas por quê? Porque isso é um guia de sobrevivência, para mostrar o seguinte, meu amigo. Não adianta você esperar tratar o narcisista. O narcisista, ele não vai querer se tratar, ele vai convencer todo mundo que você é a maluca. Você vítima, né? O maluco ou maluca. Vou falar uma frase forte. Para o narcisista maligno, só a morte. É verdade. Tanto que Ângelo, não tem solução para o narcisista maligno. Realmente não tem. Por isso que eu tenho esperança também, mas veja só a dificuldade. As pessoas me perguntam assim, vamos fazer uma lucubração aqui. Eu falei dos estudos lá de Robert Hare. Robert Hare,
É um autor que tem uma checklist lá da década de 50, é um canadense que escreveu Sem Consciência, mas ele se dedicou aos psicopatas inicialmente. E mais recentemente ele escreveu com Paul Babiak esses predadores narcisistas no ambiente de trabalho corporativo. Mas ele, lá fora, eles têm uma coisa que nós não temos aqui no Brasil. Lá eles têm possibilidade de fazer estudos com criminosos em troca de certos benefícios. Então, você pega, por exemplo, criminosos, eles cedem para se submeter a uma ressonância magnética funcional e eles ganham lá uma condicional, em vez de eles ficarem em prisão perpétua, eles ganham uma condicional. Tem trocas, né? É o poder de barganha, bargain, que está sendo introduzido no direito brasileiro em outros aspectos. Então, o que é que eu quero dizer? Lá, ele já estudou casos de criminosos encarcerados, que, quando você coloca na ressonância magnética, eu falei aqui na apresentação, as áreas que acendem, mas vamos puxar um gancho, onde é que eu quero chegar? As áreas que acendem são aquelas áreas do raciocínio. Você fica imaginando, no futuro, quando a gente puder, aí vem o futuro e o que não é possível no Brasil. No futuro, com certeza, será possível haver maneiras de você submeter o cara a uma ressonância magnética funcional e conseguir mostrar no exame que aquele cara é um abusador emocional, ele é um camuflado. Só que isso, no direito americano, você pode obrigar o cara e botar o cara para se submeter a um exame desse. Vamos dizer que exista no futuro um exame assim. No direito brasileiro, mesmo que existisse um exame assim, o cara tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, como é que você vai pegar um cara abusador puramente psicoemocional e vai convencê-lo a produzir prova contra si mesmo? Não vai. Então, Ângelo, eles usam todos os recursos a seu favor para se dar bem. E tem certeza de que se dão bem e se dão mesmo. Ludibriam, engabelam todo mundo. Não tem jeito. Não tem amor, não tem religião. Não é à toa. E você tem pessoas ruins de verdade, perversas, chegam na cadeia e se convertem, entre aspas, para ganhar os benefícios, né, regalias de determinadas celas, determinadas atividades, determinadas visitas, mas são pessoas que continuam perversas e usam a religião como instrumento de exploração dos outros. Pois a sua afirmativa é correta, Ângelo. Existem pessoas que não têm cura mesmo, tá? Não tem, é verdade. Eu lancei a provocação, né? Mas é. Tão cruel, eu não sou tão narco assim, né? Não, gostei. A Engraçado questão porque uma pessoa, coincidentemente, me mandou também uma mensagem e essa frase que você perguntou foi bem marcante para ela, né? Eu achei curioso. essa minha Isso. É uma frase muito pesada, né? Quem às vezes não conhece o Mas tema e está assistindo a aula, assim, entra mais de curioso, pode ficar surpreendido com, assim, é uma coisa, algo do dia a dia e que às vezes tem algumas coisas muito pesadas que pode surpreender, né? Achei curioso. são. Meu ponto, a gente está chegando no limite do nosso tempo aqui. Certo. 9 horas, é claro, é um tema que daria para ficar 1, 2, 3 horas aqui debatendo. O tempo voa, né? Inclusive, há espaço na nossa atividade para um segundo momento, se você quiser um foco diferente na mesma temática, mais para frente. Eu acho que Roberto, também, a gente está muito feliz com a extensão que o nosso projetinho, a Universidade Simples, né, tem alcançado a nível local e até fora, né? A gente agradece aqui pessoas aqui de Santa Catarina, da Bahia, né? Pessoas que não são aqui do estado, estão participando aqui da atividade, os colegas Vladimir, Roberto, Vicente. Acho que Jaque Prandini está aqui. Jaque Prandini, né? Estou vendo você, Jaque. Eu acho que ela deve ser Galaxy 6, né? Obrigado pelo presente que ela mandou, lindo. Ela mandou o doutor Caramujo e a boneca de pano falante para mim de presente. Queria agradecer a pessoa de Alcione, que foi bem participativa também, Conceição, Bianca. Peço desculpa porque realmente não dá tempo de responder todas as perguntas. Carolina, né? E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua E convido
convido a acompanharem lá o nosso canal, Curte Mendonça no YouTube. Temos vários vídeos e entrevistas, muitos vídeos. As pessoas interagem, dão seus depoimentos. Toda semana, praticamente. E esse vídeo aqui, Ângelo, eu quero editado para mandar lá para o canal. Não, tá sendo gravado. Você não tem noção. Essa participação foi fantástica hoje. Você não tem noção. Posteriormente, eu vou lhe dizer quantas pessoas vão assistir essa nossa apresentação no nosso canal do YouTube. Com certeza, mais de 1.000 pessoas, em coisa de algumas semanas, mais de 1.000 pessoas. Isso é muito bom, porque a nossa finalidade é essa, é a divulgação de um assunto que é um assunto que realmente é desprezado e um assunto de extrema relevância para a saúde mental, segurança pública, saúde de modo geral, pelo amor de Deus. E a gente consegue, todas as mensagens eu enviarei para você, tranquilo, no máximo até amanhã à noite. Você já vai me caningar hoje à noite para mandar, mas até amanhã à noite eu mando, né, para ficar tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra para o Roberto, se ele tiver mais alguma consideração. Eu queria agradecer realmente a presença de todo mundo aí, né? Eu vi que a Ângela comentou até da Alcione, que participou bastante no chat. Ela falou, né, de Contagem, Minas Gerais. Então, a gente realmente teve gente, né, de todos os estados aí. Isso é muito bom. Os seminários têm sido realmente muito bons, sempre com a participação de todo mundo, sempre com mais de 20 pessoas participando e realmente de comentários e perguntas, realmente a de hoje foi bater o recorde, né? Então, infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo hoje, não, mas o Ângelo falou que vai enviar e todo mundo vai receber suas respostas, comentários aí futuramente. Querendo mais uma vez agradecer ao Dr. Curto pela presença e pela aula, né? Mais uma vez parabenizar pelo livro e pedir a todos que, né, os sigam aí nas redes sociais dele aí para aumentar seus conhecimentos do tema. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal.